produzir uma força de atrito no nosso movimento harmônico, correto? Essa força de atrito vai ser denominada uma força de atrito viscosa, que ela tem uma característica muito particular, ela depende do valor da velocidade instantânea. Ela é dada, então, matematicamente pelo produto de uma constante b vezes a velocidade naquele instante e representado com essa figurinha ao lado. Então, vocês têm a massa m, né? De um lado, vocês têm a força harmônica, caracterizada aqui pela constante k, e do outro lado essa constante b, indicando o amortecimento viscoso. É uma força bastante importante, né, nas aplicações físicas, correto? A constante b, em particular, é chamada de coeficiente de amortecimento viscoso. O movimento harmônico amortecido, então, a força resultante dele é a soma da força harmônica mais a força de atrito viscosa, correto? Essa é a força. E por ter uma força de atrito atuando no sistema, o sistema não é mais conservativo como o caso anterior era. Bem? Bom, nós temos aí um pequeno vídeo que eu vou mostrar para vocês. Esse vídeo é de uma massa M presa a uma mola, tá certo? À direita desse vídeo vocês têm uma coluna verde, que ela indica a energia elástica, tá certo? Coluna verde, depois vai aparecer também uma coluna vermelha, indicando a energia cinética. Então vai ser a competição de energia cinética e energia potencial. Devido ao trabalho da força de atrito, vocês vão perceber que a energia não é conservada, portanto haverá uma variação de energia. Outra coisa interessante de vocês observarem no vídeo é que ele vai fazer a simulação da amplitude, ele vai desenhar a amplitude, tá certo? Através de um gráfico, né? E vocês vão perceber que essa amplitude vai diminuindo. Então vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho. Observem que ele já está desenhando, né? Por exemplo, ele vai deformar a mola e aí você tem amplitude. Vejam à direita a competição. Vocês vejam que a coluna da direita já está diminuindo bastante, que significa que a energia está sendo perdida na forma de calor, né? Pelo trabalho da força de atrito. A consequência disso é que a amplitude vai diminuindo, né, como vocês estão percebendo, né, não só pelo movimento da figura, mas também pelo gráfico que ela está desenhando, tá certo? Observe que a quantidade de energia já é muito pequena, a amplitude também muito pequena, a tendência então é do movimento entrar em repouso, né, devido a ação da força de atrito, que vai fazer com que toda a energia seja perdida na forma de dissipação, na forma de calor, correto? Muito bem, então esse daí é o nosso simuladorzinho, né? Mostrando para vocês o efeito da ação da força de atrito, correto? O nosso modelo matemático, né, seguindo os passos da nossa aula anterior, vai lançar a mão da segunda lei de Newton, tá certo? Então, ao aplicarmos a segunda lei de Newton, nós vamos ter que a massa vezes a aceleração é igual à força resultante. A força resultante, por sua vez, é a soma, né, da força elástica, Kx, com a força de atrito, né, B vezes V. Correto? Essa é então, a nossa força resultante. Perfeito? Muito bem. Nós vamos pegar um caso particular que é chamado de movimento subamortecido. Algumas definições, então, são importantes. Primeiro, nós vamos continuar a ter uma frequência angular, só que nós vamos chamar essa frequência angular associada à constante da mola K como sendo a frequência angular natural do movimento, correto? Então, ômega zero, né, vamos pôr esse índice zero aí, frequência angular natural. O fator de amortecimento gama é definido como sendo B sobre 2M, onde B, certo, é a constante de amortecimento. E a solução do movimento subamortecido, por definição, é obtida quando
o gama quadrado for menor do que ômega zero quadrado. Quer dizer, o valor do fator de amortecimento é menor do que a frequência angular natural. Na verdade, essa solução é obtida matematicamente, tá certo? A partir da segunda lei de Newton e da solução de uma equação diferencial de segunda ordem, correto? Mas os detalhes matemáticos dessa solução a gente não vai apresentar para vocês, tá certo? Vamos apenas lançar mão do resultado. O resultado, então, é essa função x de t. Então, a posição em função do tempo é dada por essa expressão, uma constante c, a exponencial e elevado a menos gama t, onde gama é o fator de amortecimento, vezes a função oscilante, seno de ômega t mais θ zero. Certo? Aí ao lado vocês têm uma figura típica do movimento amortecido, que é um movimento oscilante, movimento subamortecido, né? É um movimento oscilante e amortecido ao mesmo tempo. Observem que a amplitude do movimento, ciclo após ciclo, ela vai diminuindo. Ok? Essa é uma característica bastante importante desse movimento. Dos movimentos amortecidos, ele é o único oscilante, os outros dois, existem dois outros movimentos, né? Um é chamado de subamortecido e o outro criticamente amortecido. Desculpem, criticamente amortecido e superamortecido. Esses dois não são oscilantes, tá bem? O único que oscila é o subamortecido, que é o objetivo então da nossa aula. Muito bem, algumas observações importantes. No movimento subamortecido, a frequência angular do movimento como um todo, certo? É definida como sendo a raiz quadrada de ômega zero ao quadrado menos gama 2. Então, observe que no movimento subamortecido a frequência angular é menor do que a frequência angular natural. Correto? Então, existe uma correção aí devido à força de atrito. A força de atrito representada pelo fator gama. Se vocês lembrarem que o ômega é 2π sobre o período t, vocês vão observar também que o período do movimento subamortecido é maior do que o período do movimento livre, sem a força de atrito. As constantes c e θ zero, deixa eu voltar aqui para que a gente localize, né? Aqui na função x de t nós temos uma constante c, que multiplica exponencial, e depois o θ zero, que é a constante de fase, ali, né? O fator de fase constante, tá bom? Então essas duas constantes são obtidas a partir das condições iniciais do problema. E a terceira observação como o movimento não é um movimento harmônico, tá certo? Existe um termo associado ao tempo de repetição do movimento, né, que vai ser chamado de pseudo-período, porque está associado também à frequência angular, correto? Então, o pseudo-período é definido como 2π sobre ômega, e o ômega é dado pela expressão acima. Então, temos essa expressãozinha aí para o chamado pseudo-período, que também mede, né, um intervalo de tempo no qual o movimento tende a se repetir, tá certo? Claro que não com as características do movimento harmônico, devido ao amortecimento, mas ele também tem essa grandeza a ser determinada, tá bem? Esse intervalo de tempo. Muito bom. Pessoal, esse é um gráfico típico, né, de uma função horária, né? Não vamos nos preocupar com escalas, essa escala está só nos ajudando a desenhar, certo? Vocês têm aí a linha vermelha, representa então um movimento oscilatório e amortecido, né? Observe que depois de um certo intervalo de tempo, essa amplitude vai sempre diminuindo, e se vocês notarem aí, né, na figura, vocês vão perceber que a amplitude máxima em cada ciclo, ela tangencia essa função
desenhada em preto, aí com linhas tracejadas, certo? Que é aquela exponencial E menos gama t, tá certo? Então essa exponencial ela faz um enquadramento, tá bom? Da variação da amplitude, ciclo após ciclo, certo? Essa característica vai ficar bastante clara, né, com as discussões que nós vamos fazer na próxima aula, certo? Na próxima aula nós vamos nos dedicar a estudar a variação da amplitude, bem como da energia, ciclo após ciclo. Legal? Então, esse é um gráfico então, que traz bastante informações importantes para a gente. A funçãozinha que está desenhada aí embaixo, né, x de t, é a expressão geral, então, da posição em função do tempo. Né? Se eu quiser velocidade, eu derivo uma vez, se eu quiser aceleração, eu derivo duas vezes. Ok? Vamos, então, a dois exercícios, né? Para ilustrar essa nossa aula 3. Então, exercício 1, um corpo de massa de 0,20 kg está preso a uma mola de constante igual a 9,8 newtons por metro. Quando o sistema é posto a oscilar, uma força de resistência viscosa, cuja constante de amortecimento vale 1,4 kg por segundo, começa a atuar. Sabendo que para t igual a zero, o corpo parte da posição x 5 cm e sua velocidade inicial é zero, descreva a função horária da posição. Muito bem, colocamos uma observaçãozinha abaixo aí que o objetivo desse exercício é mostrar como se determinam os valores das constantes c e θ0, correto? Então esse é o principal objetivo do probleminha. Muito bem, vamos chamar a atenção aqui de vocês para algumas coisas, né? Primeiro, que ele deu as condições iniciais, ou seja, ele está nos dizendo para t igual a zero, em que posição que o objeto se encontra e com que velocidade ele passa ali naquela posição, correto? Então, vamos lá. Solução. Então, a partir do enunciado, né, resulta que o ômega zero, ou seja, a frequência angular natural do movimento, que é a raiz quadrada de k sobre m, vale 7 radianos por segundo, certo? Vamos relembrar que pelo enunciado, k vale 9,8 newtons por metro e a massa 0,20 kg. Fazendo a continha, 7 radianos por segundo. E o gama é B sobre 2m. O B vale 1,4, a massa 0,20, portanto 3,50 segundo a menos 1 é o valor do fator de amortecimento, correto? Bem, a frequência angular, portanto, vale raiz quadrada de ômega 0 ao quadrado menos gama 2. Né? Vão se acostumando com a ideia de que nós temos duas frequências aí, a frequência natural, que está associada ao movimento livre, sem atrito, e a frequência angular do movimento, né? Incluindo, obviamente, a força de atrito. Certo? Então, fazendo essa conta, 7 ao quadrado menos 3,5 ao quadrado, nos dá 6,1 radianos por segundo, a frequência angular do movimento. Então, a equação horária da posição é dada então por uma constante c, que nós ainda não sabemos quanto vale, a exponencial de menos 3,5t, 3,5 é o gama, né? Correto? Seno de 6,1t mais θ0. Tá bom, gente? Então, observem que vai 6,1 é o ômega, né? O valor de ômega, não é o valor de ômega zero que entra na função do seno ali, né? É o valor de ômega. Bem, então vamos lá, né? Para calcularmos os valores de c e θ0. Para isso eu preciso da velocidade. Então, derivando a função posição, eu tenho essa expressãozinha aí, né? Então, derivada de x de t é v de t igual a essa expressão. Isso é fácil obter, né? É só fazer derivada de um produto, né? Certo? Derivada do primeiro pelo segundo, mais o primeiro pela derivada do segundo, a gente chega nessa expressãozinha facilmente. Aplicando as condições de contorno, ou seja, para t igual a zero, a posição inicial é 0,05 metros.
Então, substituindo em x de t, né, eu vou ter 0,05 igual a c vezes seno de θ0. Lembre-se que t é igual a 0, então cancela. A exponencial vai para 1, né? Então, a gente tem aí essa primeira equação. A segunda equação é da velocidade, certo? E a velocidade é zero quando t for igual a zero, né? Observem que nós vamos ficar então com c, que multiplica menos 3,5, que é o valor do gama, seno de θ0 mais 6,1 cosseno de θ0. Nessa segunda expressão em particular, como ela é igual a zero e c necessariamente diferente de zero, esse parênteses menos 3,5 seno de θ0 mais 6,1 cosseno de θ0 necessariamente é igual a zero. O que nos leva, então, à solução de que θ0 é o arco tangente de 6,1 dividido por 3,5, que dá 1,05 radianos. Com esse valor, eu substituo no seno de θ0 e acho a constante c, que dá 0,058. Então, aí está, pessoal, a solução completa do nosso problema, né? O nosso x de t, então, é 0,058 e elevado a menos 3,5, seno de 6,1 mais 1,05 medido em metros, certo? Aí tem a figura representando esse movimento, né? Como vocês podem ver na figura, certo? A força de atrito é muito intensa, tão intensa que o sistema entra em repouso após pouquíssimas oscilações. Vocês podem perceber aí, né? O próprio gráfico mostra que ele entra rapidamente em repouso, né? E outra coisa importante também de vocês notarem, certo? Nesse probleminha, é a metodologia então utilizada para calcular as constantes c e θ0. Esse procedimento é repetitivo, né, pessoal? É repetitivo. Então, vocês vão perceber que, conhecidas as condições iniciais, né, da posição e da velocidade, tá certo? Basta fazer esse processo, né, substituindo a velocidade, tempo igual a zero, e calcula o valor dessas constantes. Tá bom? Muito bem. O exercício 2 é um exercício também de movimento subamortecido, onde ele diz que uma massa de 2,20 kg oscila com uma mola de constante de 250 newtons por metro com um período de 0,615 segundos. Embora aqui ele chame de período, né, nós vamos entender isso daí como um pseudo-período. Determine a frequência angular do movimento e encontre a constante de amortecimento B. Muito bem, pessoal. Vamos lá. É um movimento amortecido, com certeza. Por quê? Certo? Eu vou calcular a frequência angular do movimento. O valor está relacionado, então, com o valor do pseudo-período, que é de 0,615 segundos. Então, 2π sobre 0,615 dá 10,2 radianos por segundo. Observem que se para calcular a constante de amortecimento, eu tenho que necessariamente calcular o ω0. O ω0 é a raiz de K sobre M, pessoal. Certo? Como a constante K é 250 e o M é 2,20, fazendo essa continha, extraindo a raiz quadrada dessa razão, dá 10,7. Notem que o valor 10,7 de ω0, frequência natural, é diferente da frequência angular do movimento. Certo? Essa diferença pressupõe, então, que existe uma força de atrito atuando no sistema. Se esses valores fossem iguais, não teria força de atrito. Tá bem? Certo? Essa é uma maneira de nós identificarmos se o movimento é ou não amortecido. Tá legal? Então, o valor de ω0 é diferente de ômega. Com isso, né, é fácil vocês verem que nós podemos calcular o valor do gama, tá certo? Por definição, então a frequência angular é a raiz quadrada de ω0 ao quadrado menos γ2. Isolando o gama, eu tenho ω0 ao quadrado menos ω2, que vai dar 3,23 segundo a menos 1.
o valor de gama. Consequentemente, né, o valor de B, tá certo? É 14,2, né, pela definição. E aqui nós temos um gráfico também, sem nos preocuparmos com escala, né, gente? O gráfico não foi dado as condições iniciais, etc. Então, é apenas um gráfico representativo, mostrando para a gente, assim, o efeito da força de atrito. Novamente, é uma força de atrito bastante intensa, onde o sistema tende a entrar em repouso, tá certo? Num intervalo de tempo bastante curto. Né? Tá legal? Intervalo de tempo bastante curto aí, como vocês podem observar pela figura, né? Ele oscila pouquíssimas vezes e já entra em repouso. Então, muito bem. Então, esse é o nosso segundo exercício dessa aula 3 do movimento amortecido, onde os objetivos foram os seguintes, né? Mostrar as características do movimento amortecido, introdução da força de atrito viscosa, certo? As constantes associadas a isso, né? Os gráficos referentes e principalmente, né, o fato de que a energia para esse sistema não é conservada. Ok? Então, vamos agora, né, adiantar que a nossa aula 4, nossa próxima aula, é sobre esse mesmo tempo e vamos calcular na próxima aula uma forma de determinarmos a variação da amplitude ciclo a ciclo, bem como o valor da energia ciclo a ciclo, certo? Então, até lá, até a nossa próxima aula.